A leitura de hoje é em Ester capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Hamedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvaram-se e prostraram-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia, eles lhes falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês, o 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisã, lançaram o Pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo, deu-o a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governantes das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Aqui nós temos um capítulo bastante complexo. Talvez não é um capítulo fácil de se ler, porque nós vemos uma conspiração ainda maior do que a conspiração para matar o rei Xerxes que nós vimos no capítulo anterior. Aliás, ao invés do rei honrar Mardoqueu, nós vemos o rei honrar uma certa pessoa chamada de Amã. O texto não nos é claro sobre os motivos disso. Só sabemos que além da riqueza que Amã tinha, ele é descrito como filho de Hamedata, descendente de Agag. Esse dado é muito importante. Talvez a descendência ou de quem a pessoa é filho mostre um pouquinho da identidade daquela pessoa. Amã era descendente dos Amalequitas. E Agag é um nome conhecido na história bíblica. Em 1 Samuel 15, Deus manda destruir os Amalequitas e o rei dos Amalequitas naquela ocasião era justamente Agag. Ao identificar Amã como um Amalequita, descendente de Agag, o texto bíblico nos joga a luz sobre as intenções que Amã tinha, que não era só de matar Mardoqueu, mas se vingar e matar todos os judeus. Os amalequitas foram os primeiros a se levantarem contra os israelitas na tentativa de destruí-los, e isso nós vemos ainda naquele momento de saída do povo de Israel do Egito rumo à terra prometida em Êxodo. Então os amalequitas sempre tinham essa obsessão de ver destruído o povo de Deus, o povo de Israel. Aconteceu que a honra que Xerxes deu a Amã era uma honra tão grande que todas as pessoas deveriam se curvar diante de Amã como se fosse diante de Xerxes. O texto diz, porém, que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava diante dele. Mais uma vez, o texto não nos diz por que Mardoqueu se recusava a prestar essa homenagem a Amã. Talvez por ressentimento, talvez por saber quem era Amã, e talvez também por ele ser judeu, e o judeu não se curvava diante de ninguém,
a não ser perante o seu Deus. Essa atitude de Amã gerou uma crise dentro do governo, de forma que os funcionários que estavam próximos de Amã disseram a Amã que Mardoqueu se recusava, e isso gerou a ira de Amã. Sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Nós vemos aqui uma tentativa explícita daquilo que nós chamamos de genocídio. Amã não queria matar apenas Mardoqueu, com quem tinha muitos problemas, mas todo um povo. E isso fica claro na maneira como Amã articula politicamente esse plano. Ele fala para Xerxes, dizendo que existia dentro dos limites do império de Xerxes um povo diferente, que não era obediente às leis do rei, e por isso o rei não podia tolerá-los. Nós estamos falando em uma época que a palavra do rei era considerada a palavra dos próprios deuses, e qualquer tipo de desobediência era tratado como traição. Amã consegue convencer o rei Xerxes a destruir aquele povo. Diz o texto que Amã oferece toneladas de prata, especificamente 350 toneladas para a tesouraria real para que esse trabalho fosse executado. Para você ter uma ideia, essa quantia equivalia a 2/3 de todas as rendas do Império Persa naquele tempo. Você já viu, então, que Amã era uma pessoa super rica e que comprou essa decisão. O rei chega a falar: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. E assim, todo um plano em todo o império, em todas as satrapias, em todos os lugares é articulado para que no 13º dia do mês de Adar, ou seja, às vésperas da Páscoa judaica, esse plano de genocídio fosse levado à execução. Vemos que esse plano era um plano covarde, porque se tratava de todo o império a combater e a matar em um só dia velhos, novos, homens, mulheres, todas as pessoas que fossem judias. Também era um plano covarde, porque se tratava de executar esse plano bem no dia em que os judeus estariam mais vulneráveis, ou seja, às vésperas da celebração de uma das festas mais importantes do judaísmo, que era a Páscoa. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber como se nada tivesse acontecido. Veja aqui o nível de impiedade, tanto de Xerxes quanto de Amã, são níveis que nós, às vezes, paramos para pensar como que uma pessoa pode chegar a tais níveis de maldade. E a conclusão que nós chegamos é que, à luz desse texto e também à luz de tudo que aconteceu na história da humanidade, o ser humano é criativo e não há tecnicamente um limite para a maldade dos seres humanos. É impossível nós não nos lembrarmos, por exemplo, daquilo que aconteceu em meados do século passado, quando um regime inteiro, os nazistas, a Alemanha nazista, executou um plano muito bem articulado de genocídio contra judeus e contra minorias que não eram benquistas dentro daquela sociedade, dentro daquele tempo. Milhões de pessoas foram mortas, milhões de pessoas foram aleijadas da sua liberdade. E isso é algo que nós vemos também acontecer no texto bíblico. Precisamos estar atentos, meus queridos, que a maldade do ser humano, ela é uma maldade inescrupulosa. Nós podemos ver que a maldade do ser humano não tem um limite. A graça de Deus se manifesta no sentido de nos livrar de todos esses perigos, de transformar o nosso coração. O texto que nós lemos termina com esse sentimento amargo de vermos os inimigos do povo de Deus se regozijando e se alegrando, enquanto que toda a cidadela de Suzã ficou confusa com essa decisão. Por que o rei, por que os altos funcionários querem exterminar os judeus? A que custo isso vai ser implementado? Mais uma vez, nós não podemos ficar apenas satisfeitos com a pontualidade da maldade que acontece. O texto, o capítulo acaba aqui, mas nós sabemos que Deus tem um propósito maior do que todos os perigos que podem nos afligir, maior do que as perseguições que podem se levantar contra o próprio povo de Deus. A graça de Deus
vai além da maldade humana. Essa maldade humana que é desnudada de forma explícita por meio das atitudes maldosas de Amã e do rei Xerxes. O texto nos convida a olharmos novamente para o nosso coração e entendermos que o nosso coração é um poço sem fundo quando o assunto é pecado e que nós precisamos desesperadamente da graça de Deus a nos socorrer, a nos salvar dessa situação irremediável por outros meios. Amã, Xerxes, homens que riram da desgraça do povo de Deus. Mardoqueu, aquele que era para ter sido honrado, mas, entre aspas, perdeu seu lugar de destaque para um ímpio. Muitas vezes, os ímpios parecem estar sorrindo, mas a voz final ainda é de Deus, e aquele que ri por último na história de Deus é aquele que realmente tem a verdadeira vitória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, guarde o nosso coração. E nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.